E assim, então é muito importante seguir com o Felipe Luiz o máximo não. Sem que puder ficar. Ele Absorver, trouxe pô. estabilidade internamente pro Flamengo, que é muito importante. E um detalhe, que pra você ver que o futebol, são muitos aspectos, né? Olha que coisa louca. Chegou no último jogo da temporada, 78 jogos que esse time do Flamengo jogou. 78. E o Flamengo não tinha nenhum jogador no departamento médico. Nenhum. Isso é um ótimo sinal, na verdade. Não, isso é E o São Paulo impensável. com 70. Não, com Impensável. Dura Então, quem assim, não tá. pra ver que foi um trabalho. E assim, de novo, lesões graves de fratura, não sei o que e tal, porra, é foda de realmente ter. Mas, por exemplo, lesão muscular, que é a mais comum, que acontece o tempo todo, não tinha um no jogo 78, sabe? Então, o trabalho que o Flamengo fez esse ano foi muito Dá. correto. Tem Fala. uma coisa, só porque eu sei que você quer partir para outro assunto, mas eu queria acrescentar umas coisas. Uhum. A primeira eu discuti muito isso com o Matheus, mas eu, diferente desse cara, tenho humildade de assumir. Vocês precisam... Assim, não, é verdade. Assim, o Flamengo precisa para ontem colocar o goleiro Tosse no banco e ir atrás de um bom goleiro. Sim, O também Rossi não representa e não tá de acordo com o que tem hoje no elenco do Flamengo. Ele tá muito atrás. Assim, não foi só essa entregada, a gente teve uma no Brasileiro que foi horrenda. Eu entendo que ele salvou na Libertadores, Sim, foi importante. foi. Assim como qualquer outro goleiro poderia ser naquele momento, mas foi ele. Agora, a gente viu que o nível do Rossi pra disputar jogos assim grandes, eu achei que não, mas realmente ele sente assim a partida. Ele sente Sim. muito. Não, Então, ele sente. Quando ele perde a confiança. ele no desaba, meio da ele partida, desaba, né? E é. não volta. Desama, E não volta. Então, assim, primeiro que eu acho é isso. O Flamengo precisa ir atrás de um goleiro. Não sei se é o Brasão que tinha esse papo. Aham. Não sei se é o Também Brasão. não sei. Não, pra ser reserva, o Brasão eu acho bom. Mas O você vai ficar com problema dois? O Rossi e o Brasão? Então, eu acho que sim. Precisa ir atrás de um titular. Eu acho que se a gente tratar o Rossi como reserva, assim, eu não acho que eles E tratam o Rossi aí como eu tenho que dizer reserva. que um que estava disponível, a porcada pegou, que é o Carlos Miguel. Miguel. Ele é um ótimo goleiro. Ele é. Não tem o que falar, cara. Ele é foda. Bom pra O caramba. filho da mãe fez tudo o que fez, mas é um ótimo goleiro. Então tem que dizer. Não sei se tem goleiros disponíveis assim no mercado Ah. e tal, mas enfim. Mas os caras têm que achar. Tem o Tem moleque que- do Curitiba tem que é bom scout pra pra isso. caralho, É. que é novinho. Tem scout pra isso. Dito isso, tem hora que só não dá, cara. Claro. Esse Mundial, era isso. Mundial de clubes, falando assim com certa tranquilidade, não houve nem o de 2005 do São Paulo, nem o 2012, nenhum título de Mundial, não foi com o time tomando amasso, os que ganharam é 1-0 e tome pressão, e tome loucura, e porrada, e quase gol, e goleiro fazendo milagre. Você pega o Rogério Ceni em 2005... Depois dos anos 2000, né? Depois dos anos 2000, que é o Que que vale. antes- Não. Depois a gente vai antes- chegar aí. Mas você pega antes teve 2005, amasso. o Rogério Ceni é herói, pô. Os milagres que o cara fez é absurdo. A São defesa, Paulo a ser defesa campeão. dele virou foto, John. E 2012? Mesma coisa. Uhum. A gente vai pra cima, faz o gol com o Guerreiro, o Chelsea fala, e aí, vão perder mesmo? Porque os caras são, né? Perderam mesmo. E perderam mesmo. Só que assim, sempre é um desespero. Não tem como. Então assim, tem hora que só não dá. Como não deu pro Palmeiras das últimas vezes. Tem hora Quando que é só o Flamengo não dá. contra o Liverpool também, é assim, cara. Exato, contra o Liverpool. A gente tem que entender, e é muito bom entender isso. O que eu não gosto é essa romantização do perdeu. Porque tem uns caras da mídia que ficam, mas é que eu achei que o Flamengo foi melhor que o Palmeiras. Perderam, irmão. Perderam. O segundo é o primeiro dos perdedores. Perdeu. Foi pra lá e perdeu. E o que eu acho que a gente tem que assumir foi pra lá. Disputou com o melhor time que tem no mundo no momento, que é o PSG, que ainda nem era o Prime, como a gente falou aqui. E perdeu. Não tem nenhum absurdo. Perdeu e acabou. Só não deu. A gente pode ficar aqui inventando que o Flamengo segurou Não, bem. pode falar que não Aí tem perdeu, os cara pô, que empatou e ganhou dos pênaltis. Agora fica não, mas a gente foi lá e jogou de igual. Cara, não importa, jogou de igual. No final, perdeu. E é assim que funciona. Não tem como. O Mundial sempre vai ser isso, cara. É ir lá, é disputar, é deixar a vida em campo. Tem que... Eu acho que, hora ou outra, faltou um cara que é o cara que, porra, do pescoço pra baixo é canela. Às vezes precisa ter uns caras desses pra bater, tipo um Felipe Melo. Precisa ter uns caras desses pra botar Mas o moral. Pulgar é um pouco desse, É cara. um pouco, mas eu gosto dele. É. inclusive. Só que o Mas problema é que eu- os dois ficaram amarelados. Aí fudeu. Agora, a minha opinião sobre o time do Flamengo. Tem que botar o Alan, Se tem né? hoje um time no Brasil capaz de ir pra um torneio mundial e não passar vexame, hoje é o Flamengo. Isso é um fato. Eu sei que a galera fica Não, se não é. doendo. Não adianta, irmão. Entendeu? Eu vi um vídeo do Sobs que Eu define vi, exatamente eu o que eu vi. penso. Ele é muito bem. Eu gosto de zoar, claro. Se eu não gostar de futebol, eu vou parar de zoar, né? Eu vou parar de zoar, não gosto mais de futebol, então eu sempre vou zoar aqui, que nem eu te falei. Libertadores estava lá, tava no meio da torcida do Mengão. Sim. E comemorei o gol. Sim. Conta porcada. Agora, Mundial interfere diretamente com o Corinthians, pô. Não tem como. Então eu, enquanto corintiano,
Não quero que ninguém mais vença. O cara é o Vampeta da mídia Tem agora. poucas coisas que a gente pode tirar onda e essa é uma delas. E é foda. Então, quando o Palmeiras caiu, eu zoei. Quando o Fluminense caiu, eu zoei. E vou continuar zoando todo mundo. Aí vem os caras, mas vocês não disputam nada, é mesmo? É? Se você não fala, eu não perceberia. Mas, se tem um clube hoje que pode disputar um Mundial, mesmo saindo e perdendo, não importa, é o Flamengo. É um time melhor preparado financeiramente, é um time melhor preparado em questão de elenco, é um time melhor preparado psicologicamente, porque está acostumado a estar lá. Isso é um fato. A gente tem que deixar claro. Agora, a gente tem que também entender que, às vezes, só não dá. Não é ficar inventando, romantizando, que, mas é que jogou melhor que o Palmeiras. Não jogou melhor que o Palmeiras, perdeu do mesmo jeito. Foi pros pênaltis, o que tem que valorizar é o trabalho feito do Felipe Luiz com os jogadores. Porra, conseguiu numa loucura que o Arrascaeta faz ali na mente do Marquinhos, porque ele consegue cavar um pênalti, cava bem cavado, porque foi pênalti. E o Flamengo pressionou em cima. Naquele momento, o Flamengo renasce na partida, porque tava cabisbaixo. O Flamengo volta pra partida e consegue muito por incompetência ou outras vezes ali dos jogadores do PSG, um pouco de pau mole também, que os caras estão se fudendo pra Mundial. Sim. E que eu nem acho que nesse jogo estavam se fudendo não, porque deram a vida nesse jogo. Acho que jogaram, parte deles ali. Mas, o que a gente tem que entender, cara, é que perder pra um PSG é isso, só não dá. Às vezes só não dá. John, é o terceiro time da história a ganhar louco, pô. 6 troféus no mesmo ano, pô. Com o Isso Barcelona é louco, do Guardiola isso é louco. e o Então, Bayern de 20. Então, acho que assim, a rivalidade ela tem que existir. Pra mim, o futebol é a rivalidade. Por isso, quando alguém chega pra mim e me chama de clubista, eu falo, você tá me elogiando? Clubista. Clubismo, pra mim, é elogio, não é xingamento. Agora, a gente tem que reconhecer, né? E tem muita gente com dor de cotovelo. Não tem como, pô. Não tem como. O Flamengo hoje vive um momento de financeiro muito bom, tem os melhores atletas. Estabilidade você vê hoje, política, e que hoje, é o maior problema. Estabilidade política. E o Flamengo hoje, gente, não adianta vocês quererem dizer que eu tô puxando o saco do Flamengo, porque eu usou o Flamengo pra caralho. Mas a verdade tem que ser dita. Que nem eu faço com o Corinthians, tem que fazer com outro clube. Hoje, o Flamengo tem algo a mais do que o Palmeiras, certo? Que é a vontade dos jogadores de jogar no Flamengo. Porque é diferente. O Palmeiras tem dinheiro. O Flamengo tem aquela parada que aquece a porra do jogador. E eu não vejo jogador ter isso no Palmeiras. E eu juro por tudo que é mais sagrado. Isso aconteceria se o Corinthians estivesse bem. Porque esses dois clubes têm isso. De aquecer o peito do cara e falar, caralho, vou jogar pra times de massa. O mesmo aconteceria com o próprio São Paulo. O Palmeiras, eu não sei o que acontece no Palmeiras. Tem uma antipatia que parece que tem nos jogadores também. Que ou os caras vêm por grana, ou não vai. E eu tenho certeza. A galera fala que o Palmeiras não tem um scout tão bom quanto o do Flamengo. Eu não tenho dúvida que o Palmeiras deve ter ido atrás de a maioria dos jogadores que o Flamengo contratou. Só que o cara vai optar em jogar pelo Flamengo. Porque isso, cara, tem coisa que é inexplicável no futebol. E tem coisa que é escolha do jogador. Hoje, se chegar Palmeiras com o mesmo investimento do Flamengo, oferecer pro cara, o cara vai querer ir pro Flamengo. Isso é um fato. O Palmeiras tem essa antipatia também de atletas. Os caras vêm pro Palmeiras muito pela grana. E é um fato, gente. Acontece. Então, o Flamengo, além de tudo isso que eu falei, poder financeiro, vive um momento estável, que o Matheus falou, melhor politicamente, e tem esse bagulho dos jogadores querendo jogar lá. Então, não adianta a gente ficar se remoendo. Você perguntou aí, que o Baldassi falou, né? E aí, a gente vai ficar olhando a curto prazo? Sim. Demora. Não tem o que fazer a não ser se consertar e ver os outros ganhar título, a não ser que faça o que o Corinthians está fazendo aí, se endividando, e aí a gente chegou. Pode ser que a gente conquiste um título domingo, mas a gente não vai conseguir competir com o Flamengo e nem com o Palmeiras por um bom tempo. O Atlético ontem caiu o primeiro pinguinho de esperança. Mas isso não quer dizer. Mas isso vai demorar o quê? Uns 4 anos. Demora, que os caras vão aportar. Cara, o Flamengo começou em 2013 e aí 2019, foi 6 anos. Só que agora, por exemplo, os times não podem abrir mão de não jogar, não ter um time pra competir, Dava. Então, você naquele momento, o seu time ruim conseguia competir, pô. O que acontece? Eu lembro quando eu falei com o Bandeira de Melo e eu perguntei pra ele, como é que era lá naquela época você ter consciência de que o time que você tava fazendo com pouco dinheiro, o Flamengo poderia ser rebaixado. Cara, ele respondeu com uma tranquilidade, tipo, se tivesse rebaixado, ia ser rebaixado. Sabe qual é? Que dirigente do futebol brasileiro hoje... Não pode falar isso. Fala uma coisa dessa. É o do esporte, tá falando, porra. Pois é. Então, claramente assim, ia ser rebaixado. Esse tipo de mentalidade Inter, de que você tem que cara, fazer o que tiver que fazer pra... Porque existe um caminho, né? E tipo assim, times como Corinthians e São Paulo, esse que tem uma capacidade de arrecadação colossal, isso é muito mais difícil fazer pro, sei lá, o Curitiba, pô. É foda. Como é que, né? Pra todos os outros que não são de São Paulo. Então, São Paulo, especificamente. É. Mais que do Rio, de São Paulo.
Então, ter que admitir isso, admitir que você vai ficar brigando pra não cair, nenhum dirigente faz, porque senão não é eleito. Então, tá ligado? mais uma coisa que eu tava falando, porque eu falei isso no Pinguim de Esperança. Os caras ontem, falar rapidamente só de Galo, que ontem o Menin confirmou que eles vão aportar. E a ideia deve ser 500 milhões de reais, porque, segundo ele, a dívida ruim do Atlético que machuca é 500 milhões de reais que eles conseguem dar e segurar. Porque a outra, ele dividiu em CRI, que da Arena, só que ele falou que a Arena se paga, então o dinheiro que entra da Arena já é automaticamente pago, né? Já paga, a renda entrou, cai. E Profut, que todo mundo tem que pagar, senão você se fode, né? Um problema geral. Ele falou, essa dívida, que é 500 milhões, e ele falou que as outras duas eram mais ou menos 300, mais a dívida com atletas e jogadores. Ele falou, cara, e aí você vai renegociando. Só que ele falou que essa de 500 milhões, que provavelmente é a bancária, ela, se você não pagar, é 15% de juros mês. Juros, né? E aí, segundo ele, isso quer dizer que vai melhorar? Não, mas quer dizer que o time começa a ter fluxo de caixa, que é justamente o que o João tá falando, pra poder competir e investir. Diferente da época do Flamengo, que você tinha times ruins, que poderiam até brigar por uma Libertadores, ou até brigar pra qual foi o campeão da Copa do Brasil com times ruins. Existe uma outra situação que hoje cara, os times estão botando dinheiro, muito dinheiro, diferente daquela época, e estão quase caindo. Então, hoje, se o Atlético bota o dinheiro que ele coloca, o Cruzeiro bota o dinheiro que ele coloca, o Corinthians bota o dinheiro que ele coloca e cai, hoje a queda ela é muito brusca. Porque antes te garantia, né? Tinha aquele bolsão que você ficava mais um ano com aquele dinheiro que você ganhou no ano anterior. Hoje não é mais assim. Então, isso tem um problema. O time podia ficar 2 anos na Série B e ganhava igual. Agora não é mais assim. Então, isso é uma quebra muito expectativa. Fora contratos com marcas, que muitas marcas colocam. Se você cair, cai pra tanto. Exemplo claro é o River Plate. O contrato do River Plate com jogadores se a gente não for pra Libertadores, o contrato cai 60%, que os caras ganham. Por isso que muita gente cascou fora. Isso, no final das contas, não tá errado, se você for pensar financeiramente, porque é justamente assim que você vai conseguir competir. Hoje, no futebol, ganha ou disputa a maioria dos títulos quem tem dinheiro. Você pode ser só seu torcedor, pode... Cara, se você tiver dinheiro, vai fazer diferença. E a prova disso tá lá fora. Cara, o bagulho é uma conta muito básica. Você, com dinheiro, você vai contratar os melhores jogadores. É simples assim.